À medida que eu for lendo o exercício, eu vou anotar os dados aqui, tá bom? Aqui eu vou anotar os dados do problema. Então, em uma casa moram 4 pessoas. Então, você tem 4 pessoas. Vou chamar de 4 pax. É uma linguagem que a gente usa, uma terminologia que a gente usa na aeronáutica. E essas 4 pessoas utilizam um sistema de placas coletoras de um aquecedor solar para aquecimento da água. O sistema eleva a temperatura da água de 20 para 60 graus Celsius. Então, a temperatura vai de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius, ou seja, uma variação de temperatura, que é a temperatura final menos temperatura inicial, de 40 graus Celsius. A gente vai usar esse número depois. Considere que cada pessoa de casa consome 80 litros de água quente do aquecedor por dia. Então, o volume consumido é de 80 litros por pessoa por dia. Beleza? Por pessoa por dia. A situação geográfica em que a casa se encontra faz com que a placa do aquecedor receba por cada metro quadrado a quantidade de 2,016 vezes 10 a 8 joules de calor do Sol em um mês. Então, a taxa de iluminação da casa é de 2,016 vezes 10 a oitava joule por metro quadrado. Está dizendo aqui que é cada metro quadrado por mês. Pô, Bruno, mas por que você está escrevendo todas as unidades? Porque a gente vai usar isso depois, a gente vai trabalhar com essas unidades depois. Tá? Sabendo que a eficiência do sistema é de 50%, então eu vou anotar aqui que o rendimento ou eficiência do sistema é de 50%. 50% é o mesmo que 0,5, né? 50%. A área da superfície das placas coletoras para atender a demanda diária de água quente da casa é... Bom, ele quer saber aqui uma área. Tá bom. Então vamos partir para a resolução do problema. Para a resolução do problema. O que vai acontecer nesse sistema, né? O aquecedor vai captar a energia do sol, tem um rendimento, né? Então a gente já pode escrever assim que existe uma quantidade de energia útil que o aquecedor capta do sol, que é a quantidade de energia fornecida pelo sol, vezes o rendimento. Essa é a primeira equação. Tá? Ele vai captar essa energia e vai transmitir essa energia para a água, né? Para a água que o pessoal consome. Então, essa quantidade de energia útil vai ser transmitida para a água. Bom, aqui a gente tem informação de energia por mês, né? E a gente sabe a quantidade de água que o pessoal consome num dia. Então, toda essa energia que vai estar aqui em energia por mês, em joule por mês, né, vai ser transmitida ao longo de 30 dias para um consumo diário, né? A gente tem um consumo diário de energia, que eu vou chamar de QD, e esse QD, quando você multiplicar por 30, que é a quantidade de dias que o mês tem, o resultado que você vai encontrar é a quantidade de energia útil necessária, né? Então, aqui a gente tem uma segunda equação. Essa quantidade de energia necessária, eu vou escrever aqui, bom, já sei o que eu vou fazer, eu vou mudar essa... Bom, tem um cachorro chato aqui na minha casa, né? Mas, enfim, não é meu cachorro, ele está fazendo barulho na rua, e a gente não está conseguindo isolar o barulho do cachorro. Mas vamos lá, vamos continuar, eu vou subir a tela um pouquinho. Vamos ver quais equações a gente vai usar ainda. Essa quantidade de energia que o pessoal vai usar por dia depende de quem? Depende da massa de água, vezes o calor específico da água, e também depende da variação de temperatura que a gente precisa provocar, né? Da variação de temperatura. Olha só, variação de temperatura a gente não tem a massa. Mas como que a gente vai conseguir a massa? É só lembrar que massa é densidade vezes volume, tá? Densidade da água vezes volume de água. Então a gente tem uma nova equação que é densidade da água vezes volume de água vezes calor específico vezes
variação de temperatura. Tá certo? Essa aqui seria a terceira equação. Se a gente... E onde que entra a área nessa história toda, né? Onde que entra a área nessa história toda? Vou subir um pouquinho. A gente precisa lembrar que a quantidade de energia fornecida pelo Sol é essa taxa de energia que é fornecida pelo Sol, né? Esse 2,016 vezes 10 a 8 joule por metro quadrado por mês, vezes a área, né? Vezes a área, vezes o intervalo de tempo. Essa é a energia total fornecida pelo Sol. Vou chamar essa equação de 4, tá bom? Então, vamos fazer assim. Vamos substituir a equação 3 aliás, vamos substituir a equação 3 na equação 2, 3 na equação 2, e o que vai acontecer? A gente vai encontrar a quantidade de energia útil, que vai ser 30 vezes a quantidade de energia por dia, que é, então, 30 dias, né? Vou escrever a unidade aqui, vezes a densidade da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que a água sofre, calor específico da água, vezes variação de temperatura que a água sofre, e o que ficou faltando ali? Ficou faltando o volume, né? Então, eu vou apagar para escrever o volume aqui do lado da densidade, né? Vezes o volume de água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que a água sofre. Tá certo, essa equação aqui eu vou chamar de 5. Se eu pegar essa equação 4 e substituir aqui na equação 1, se eu pegar a equação 4 e substituir, aliás, não só a 4, né? Eu posso substituir a 4 e a 5 na equação 1. Como que vai ficar? Essa quantidade de energia útil, que é 30 dias, que é o tempo que a gente está trabalhando, né? Vezes densidade da água, vezes volume da água, vezes calor específico da água, vezes variação de temperatura da água, ou seja, no lugar de QU, eu coloquei esse QU da equação 5, isso é igual a QS, QS é o quê? É a taxa de calor entregue pelo Sol, né? Vezes a área da placa solar, da placa de captação de energia solar, vezes o intervalo de tempo, né? Que no caso vai ser de 30 dias, só que agora a gente não está preocupado... Ah, não, mas aqui o Q já está falando em meses, né? Então esse ΔT aqui é mês, tá? Esse ΔT é em meses. A gente precisa lembrar, né, que esse ΔT aqui é um mês. Um mês. Tá? A gente vai usar isso daqui a pouco, é um mês. Vezes o rendimento. Pronto, a gente tem a expressão, né? E agora a gente pode começar a colocar os valores. Olha como que vai ficar colocando os valores. Vou colocar os valores de verde, tá? A gente tem essa equação, aliás, aqui eu falei verde, mas estou escrevendo de preto. Aqui a gente tem essa equação. Agora eu coloco os valores e vou achar o A. Esse A é a variável, é a área. Quer ver como vai dar certinho? Olha só. 30 dias, vezes a densidade da água. A densidade da água está dada aqui, 1 kg por litro. Então, 1 kg por litro, vezes o volume de água, né? Para eu saber o volume de água, eu tenho que pegar o volume de uma pessoa, e multiplicar pelo número de pessoas. Então, são 4 pessoas, vezes o volume de água que uma pessoa consome, 80 litros por pessoa por dia. Olha só, o dia cortando aqui, né, para dar o volume, para dar a energia total do mês, vezes o calor específico da água. O calor específico da água é 4,2 joule por grama grau Celsius. Então, eu vou escrever assim, 4,2 joule por grama grau Celsius. Bom, a gente tem um problema que aqui a gente tem grama e aqui quilograma, né? Como que a gente vai resolver? Depois a gente resolve, tá? Vezes a variação de temperatura, que foi de 40 graus Celsius. 40 graus Celsius. Eu vou precisar movimentar essa figura para cá um pouquinho. Espera aí. Vou precisar movimentar essa figura para cá um pouquinho, senão não vai caber. Pronto. Agora vai caber. E isso tem que ser igual a taxa de calor, né, que é 2,016 vezes 10 oitava,
joule por metro quadrado por mês, vezes a área, que vai aparecer em metro quadrado, vezes o tempo, que é um mês, vezes o rendimento. Agora a gente começa a cortar as unidades, quer ver? 30 dias corta com dia, pessoas corta com pessoas, litro corta com litro, joule cortou com joule, mês cortou com mês aqui. Esse rendimento, eu sei quanto vale, né? Eu não preciso escrever a variável. Posso escrever o rendimento aqui 0,5, né? O rendimento de 50%. A gente aprendeu a montar as equações, agora montamos a equação do problema. Se você faz até aqui, você ganha quase metade da questão. E agora é colocar os valores, né? Grau Celsius cortou com grau Celsius. O único problema que a gente tem é essa grama e esse quilograma. Mas a gente faz assim, ó, 1 grama, vou escrever até de vermelho. 1 grama é 10 a menos 3 quilogramas. Olha como ficou bonitinho agora. Né? Então eu posso cortar quilograma com quilograma e as unidades estão certas. Eu vou escrever a conta sem unidade, tá? 30 vezes 4. O 1 eu não escrevi, né? Vou escrever o 1 só para você não se perder. 30 vezes 1 vezes 4 vezes 80 vezes 4,2 sobre 10 a menos 3 vezes 40 igual a 2,016 vezes 10 à oitava, vezes a área, e aqui está o metro quadrado da unidade que sobrou, né? Vezes 0,5. Pronto, 0,5 eu vou escrever diferente. Vou escrever 0,5. 0,5 eu vou escrever como 1/2, tá? 1/2. Pronto, 1/2. Vamos ver se ajuda depois. Dá para simplificar alguma coisa, né? Dá para simplificar. O que que dá para simplificar? Dá para simplificar o seguinte, olha só. A gente tem 10 a menos 3. Vamos multiplicar tudo por 10 a menos 3, né? Para simplificar já. 10 a menos 3 desse lado, 10 a menos 3 do outro. Quando a gente faz isso, esse 10 a menos 3 corta com esse 10 a menos 3 corta com um 10 oitava, né? Vai ficar 10 oitava vezes 10 a menos 3 é o mesmo que 10 a quinta. Escrevi de vermelho para ficar maior, tá bom? Vou dividir por 10 aqui do lado, né? Então, dividir por 10, cortou esse 3, dividir por 10, cortou esse 4. Dividir por 10 duas vezes, tem que dividir por 100, então. Dividir por 100 do lado de cá, esse 10 à quinta vai virar 10 ao cubo. O que que a gente tem? Vou fazer a conta aqui embaixo, para ficar mais fácil ainda. 3 vezes 1 vezes 4 vezes 80. Ao invés de escrever 80, eu vou fazer assim, 80 é 8 vezes 10. 10 vezes 4,2, 42, joia. Beleza. Igual a 2,016 vezes 10 a terceira é 2016. A área, a resposta vai ser em metro quadrado. E aqui tem um 2 dividindo. Esse 2 está dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Joia. Dá para simplificar, olha só. Eu vou pegar esse 2016. 2016 você consegue dividir por 4. Quer ver? Então, 4 por 4 vai ficar 1. 2016 por 4 vai ficar 504. 504. Você consegue simplificar ainda, olha só. Você consegue simplificar assim. Divide por 2, vai ficar 1, e aqui vai ficar 252, né? 252. Divide agora por 42. Será que dá para dividir por 42? Dá. Quer ver? Divide por 21 primeiro. Divide por 21. 42 por 21, 2. 252 por 21 vai dar 1, né? Então, sobra 42 por 21, dá 42 por 21 dá 2. Dá 12. Não é isso? 12 vezes 21 é isso. É 12 vezes 10, que é 204. 12 vezes 21 é 21. É 12 vezes 20, que dá 240, mais 12 vezes 1, que dá 12. 240 mais 252. Ok. Beleza. 3 e 2 é 6, então aqui sobra um 2. Certo? Certo.
que a gente tem por enquanto? A gente tem uma área igual a 8. Não, acho que tem uma conta errada aqui. Acho que eu errei as contas. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver que conta que foi essa que eu errei. Aqui tem um 8. Não, deixa eu fazer essa conta toda de novo. Espera aí. Espera aí. Errei uma conta. Acabei fazendo conta demais e me embolei. Bom, esse exercício é chato porque tem muita conta, né? Vamos isolar a área. A área vai ficar, sem simplificar nada, né? Vai ficar 30 vezes 4 vezes 80 vezes 4,2 vezes 40. Aqui tem um 10 a menos 3, então é mesmo que ter 10 a 3 aqui em cima, vezes 2. Ah, é aquele 2 que estava ali embaixo que eu não tinha usado. Isso tudo dividido por, esse 2 já foi para lá, por 2.000, 2,016 vezes 10 a oitava. Pronto. Aqui a gente vai conseguir trabalhar melhor. 10 a terceira, corta com 10 a oitava, aqui vai ficar 10 a quinta. 10 a quinta. Divide por 30, divide por 10, a gente tem aqui 10 ao cubo. Então ficou 3 vezes 4 vezes 80 vezes 8,0 vezes 42 vezes 4 vezes 2 dividido por 2016. Ok. Agora a gente termina de fazer essa conta. Vamos lá. 2016, será que dá para dividir por 21? Não sei, né? Mas dá para dividir por 4. 2016 divide por 4, vai dar 504. E esse aqui cortou. 504, se eu quiser dividir por 4 de novo, dá. Então vai ficar 100 e... Bom, 500 dividido por 4 dá 125, mais um 126. Jóia, então cortei com esse 4 aqui. 126 dá para dividir por 3. Então corto 3, aqui vai dar 42. 42, cortou com 42, ótimo. A área que fica em metros quadrados é 8 vezes 2, 16 metros quadrados.